Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de informática de acordo com o conteúdo do edital. Então acompanha comigo, a leitura da questão diz o seguinte: julgue os itens subsecutivos referentes a conceitos de segurança da informação. Embora sejam considerados programas espiões, os spyware também são desenvolvidos por empresas com o objetivo de coletar legalmente informações acessíveis de usuários. Certo ou errado? Olha só, pessoal, ele está falando de spyware e logo depois ele indica que é um programa espião. Antes ele indicou que spyware é um programa espião, mas diz que também pode ser usado de forma legal. Quer dizer, tem um objetivo de coletar legalmente informações acessíveis dos usuários. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, spyware é o termo que usamos sim para programas espiões. E quando é que um programa é chamado de spyware? Quando é que ele é chamado de programa espião? Quando esse programa é utilizado para monitorar as atividades de um sistema e enviar essas informações coletadas para terceiros. Então imagina, sem que eu saiba, que nesse momento tem um spyware, um programa espião instalado no meu computador, e tudo que eu faço no meu computador está sendo monitorado, e essas informações do que eu faço estão sendo enviadas para um terceiro mal intencionado, muitas vezes não autorizado, que fica sabendo agora tudo que eu faço no meu computador. Isso é a ideia de um spyware, instalar um programa espião num computador, alguém instala um spyware para justamente ficar monitorando tudo que aquele usuário faz naquele computador. Por isso foi chamado de programa espião. Só que um detalhe, lá na cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil, publicada pelo cert.br, que vocês podem acessar, nessa cartilha de segurança tem um determinado momento que eles dizem que o spyware pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. Alguém me diria, como assim, professor, usar um programa espião de forma legítima? De repente, uma investigação feita pela Polícia Federal, por exemplo, e aí essa investigação obtém uma medida judicial lá, uma ordem judicial, que permite que a polícia possa instalar, de repente, programas espiões em computadores de alguns suspeitos para monitorar o que eles estão fazendo. Pode acontecer. Ou mesmo uma empresa instala spyware no computador, nos seus computadores internos, para descobrir quem está realizando, de repente, uma tarefa indevida nos computadores daquela empresa, para monitorar. Então pode ser sim que um spyware possa ser instalado tanto de forma legítima quanto maliciosa. A princípio, o spyware é um programa malicioso, mal intencionado, mas nós estamos dizendo que ele pode ser usado de forma legítima em alguns casos. Esse é um fato que está descrito na própria cartilha de segurança certla.br do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bem, existem alguns tipos de spyware, como por exemplo o spyware keylogger, que quando um computador tem um spyware keylogger instalado no seu computador, quando um usuário tem um spyware keylogger instalado no seu computador, tudo que o usuário digita no seu teclado físico vai sendo capturado e armazenado num arquivo de texto que nós chamamos de keylogger. De tempos em tempos, quem instalou esse spyware lê esse arquivo de texto e sabe tudo que aquele usuário digitou no seu teclado. Então, o spyware keylogger, ele captura as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Tem um outro tipo de spyware, que é o spyware screenlogger. Esse armazena a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. E aí, quando eu clico com o mouse na tela aqui do meu computador, quando eu faço esse clique, ele faz um print da tela, como se fosse uma fotografia na tela, mostrando a área da tela que eu cliquei. E aí, de repente, ele faz isso com, vamos imaginar, os 100 últimos cliques. E aí, quem instalou o spyware screenlogger recebe, vamos imaginar, 100 imagens com a sequência dos 100 últimos cliques que aquele usuário fez na tela do seu computador. É uma forma de monitorar através dos cliques com o mouse na tela do computador. Esse é o spyware screenlogger. Ainda temos uma variação que é o spyware adware, que é um programa que foi projetado para apresentar propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário, já que esse spyware adware monitora as atividades do usuário para descobrir o que o usuário gosta ou deixa de gostar, quais são as preferências desse usuário, e então apresentar propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo desse usuário.
Esse nós chamamos de spyware adware. Então aí fizemos um relato sobre o termo spyware e podemos voltar à questão. Julgue os itens subsecutivos referentes a conceito de segurança da informação. Embora sejam considerados programas espiões, os spywares também são desenvolvidos por empresas com o objetivo de coletar legalmente informações acessíveis de usuário. Certo ou errado? Certíssimo. Acabei de mostrar para vocês que, embora spyware seja considerado um programa espião, daí nasceu o nome spyware, que monitora as atividades do sistema sem o consentimento do usuário, existe a possibilidade de ter spyware legal, aquele legalizado, aquele que foi desenvolvido por uma empresa para monitorar as informações dos usuários, mas muitas vezes até com uma ordem judicial que permitiu isso, portanto, legal dentro da legalidade, ou até mesmo uma empresa na sua área interna quer fazer uma auditoria para descobrir qual é o usuário da empresa que está realizando aquela operação mal intencionada dentro da empresa, então é possível instalar spyware também para essa operação de investigação. Então está certíssimo aí a resposta dessa afirmativa do CESP. Por mais estranho que pareça, né, dizer que o spyware, que tem esse nome de programa espião, pode também ser usado para coletar informações legalmente. Certíssimo. Ok, pessoal? Bem, quem gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu sempre peço, deixem comentários dizendo o que achou do vídeo para que a gente possa publicar aulas cada vez mais direcionadas de acordo com as dúvidas de vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!